15 a 20 minutos para fazer a apresentação, tá certo? Depois os professores vão questionar o trabalho de vocês. E se for necessário, a gente vai pedir um tempinho para vocês lá fora, para a gente poder decidir, de todos lá fora, para a gente poder decidir se vai ser aprovado ou não. Bora lá, boa sorte para vocês. Pode começar agora. Hoje o mundo está conectado. Hoje o mundo está conectado. Em qualquer lugar que a gente vai, tem alguém mexendo no smartphone, num tablet, num computador, todo mundo está na rede. E foi pensando nisso que a gente criou o nosso aplicativo, que visa ajudar a aproximar os profissionais com mão de obra qualificada daqueles que precisam de um serviço. Então, através da mobilidade, a gente aproveita o uso da mobilidade, como todo mundo está conectado, tem tempo, na correria, precisando de serviço, a gente junta o útil ao agradável. Bom, é importante abordar o tema mercado de trabalho justamente pelo fato de que o aplicativo vai ser utilizado por prestadores de serviços que estão dentro do mercado de trabalho como profissionais autônomos, né? E a gente, diante disso, surgiu a necessidade de analisar, através de pesquisas do IBGE, divulgadas pelo IBGE, qual é a contingência, né? Na verdade, qual é o volume de trabalhadores autônomos no mercado brasileiro e qual é a influência, né, da crise econômica nesses trabalhadores. Aqui, nesse gráfico, nós percebemos a evolução do índice de desemprego de 2014 até julho de 2015. E percebemos aqui que a partir do início de 2015, que é onde se instalou a crise econômica, o índice só subiu e fechou com 8,6% no mês de julho. O que a gente quer mostrar com isso? A gente quer mostrar, na verdade, qual é a influência dessa crise econômica que se instalou no Brasil em 2015 e sobre os trabalhadores autônomos. Aqui, nesse gráfico, nós vemos o volume da população ocupada como autônomo e a variação desse índice de 2014 até final de julho de 2015. E a gente percebe que no momento da crise, que se instalou em janeiro de 2015, esse índice ele não diminuiu, praticamente só aumentou o volume de trabalhadores autônomos e fechou com 22 milhões e 111 mil trabalhadores em julho de 2015. Bom, o aplicativo Severino ele é direcionado a usuários de prestadores de serviços comuns, né, usuários comuns de prestadores de serviço, e a gente, diante disso, sentiu a necessidade de identificar os problemas que o nosso aplicativo visa resolver. Com base nisso, a gente levantou alguns questionamentos e a gente vai tentar elucidar isso para vocês através dessas respostas. Geralmente um trabalhador autônomo, ele depende muito do marketing boca a boca para poder divulgar o seu serviço. Então, o aplicativo ele visa justamente corrigir essa questão da divulgação através da centralização dessas informações de oferta e procura, né? Então, é um banco de dados que reúne a oferta e a procura e através desse volume grande de usuários ele vai resolver o problema dele de divulgação. Então, o aplicativo, a primeira função desse aplicativo é justamente resolver esse problema da divulgação. Não basta conquistar novos clientes, então ele vai precisar realmente gerenciar melhor os serviços. O aplicativo ele tem uma área onde ele vai poder gerenciar todos os chamados recebidos e vai poder determinar se aceita, se recusa, se finaliza porque desistiu do atendimento do serviço. Então ele vai ter toda uma centralização desses atendimentos de forma prática e em qualquer local que ele estiver, se estiver conectado à internet de 3G ou qualquer outra tecnologia utilizando o smartphone, ele vai poder gerenciar os seus serviços. Bom, não basta só conquistar os clientes, é preciso prestar um serviço de qualidade. Qual é a forma que a gente identificou para poder demonstrar que o prestador de serviço que você está contratando possui uma boa qualificação? Através da reputação. O aplicativo ele visa reunir vários indicadores
de cada prestação de serviço, ou seja, pintura vai ter um indicador específico para pintura, a pessoa que trabalha com alvenaria vai ter um indicador específico, e todos esses indicadores individuais vão compor uma reputação. E essa reputação vai ser a referência do contratante com relação ao serviço que ele está solicitando. Então o aplicativo ele visa justamente direcionar o contratante para o melhor prestador que ele encontrar na região dele. Como localizar com facilidade um prestador de serviço que me atende e que esteja próximo da minha região? Então, como a gente disse antes, o objetivo é trazer quem está próximo. Isso é possível hoje através da geolocalização. Então, a gente vai usar o local que o cliente está localizado e, baseado num raio parametrizável, a gente vai alcançar os prestadores de serviço mais próximos. Bom, hoje em dia a gente tem bastante falta de mão de obra qualificada. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos do jeitinho brasileiro de hoje em dia, né? Desculpa. Não falou que eu ia comentar. Desculpa, André. Depois eu falo. Então, aqui a gente tem uma porta. Bom, tá não conseguindo explicar muito, né? Passa, né? Então, gambiarra total. E pensando nisso, como saber se estou contratando um serviço de qualidade? Então, foi com receio de qualquer um prestar qualquer serviço, coisas do tipo, a gente colocou uma funcionalidade no nosso aplicativo que é para os usuários, assim que o prestador de serviço fizer o serviço, o cliente que contratou, ele pode avaliar através de um questionário de perguntas simples e rápidas o nível de eficiência do cara. Então, ele tem as perguntas e ele vai dar 5 estrelas, 3 estrelas, vai fazer a avaliação se foi um bom serviço ou não. Agora, falar sobre usabilidade, é o conceito que ele visa, de maneira genérica, ele demonstra qual que é o caminho que o usuário ele vai ter para chegar a um objetivo que ele quer alcançar. E dentro da usabilidade está o conceito das heurísticas, né? Que nas heurísticas de Jacob Nielsen, o dinamarquês, ele determinou algumas regras que falam sobre design, falam sobre as cores, design minimalista, utilização. Aqui vai ser sobre a consistência e a padronização, que fala justamente das cores e das fontes. Por exemplo, vocês podem ver que até a cor da mensagem que foi enviada, a cor ela combina com a cor do logotipo. Isso daí também deixa a navegação mais agradável aos olhos de quem está utilizando. A fonte também ela é igual, ela é padronizada em todo da parte geral da aplicação. A próxima heurística fala de interação física e ergonomia, que fala justamente da completude. Se você for usar o aplicativo para você ter uma experiência mais completa com o aplicativo, alguns recursos do smartphone tem que estar habilitados. Nesse caso, obviamente, a internet tem que estar habilitada e, por conta da geolocalização, o GPS tem que estar também habilitado para a utilização, pronto para usar, senão não tem como a pessoa poder utilizar na sua forma completa, né? E a próxima heurística, que é que fala de prevenção de erros. Ela fala sobre, assim, por exemplo, o usuário ele pode voltar a um estado anterior. Por exemplo, aqui a pessoa ela pode voltar a um estado anterior. Toda ação que a aplicação ela vai ter, sempre vai ter um aviso falando se realmente é isso que o usuário quer fazer. Até aqui também pode ver, tem certeza que deseja encerrar o chamado? Até a palavra encerrar está até destacada, aparece pop-up, aí a pessoa ela quer sim ou não. Então, da parte teórica está finalizada, então agora vai ser a apresentação da ferramenta em funcionamento. Bem, galera, eu vou estar mostrando a aplicação, eu estou simulando o aplicativo, estou espelhando no iPhone. Essa daqui é a tela inicial do sistema, onde a gente pode fazer o login por uma conta já cadastrada, vincular uma conta do Facebook e também fazer um cadastro novo de um usuário. Aqui é o menu quando o usuário ainda não está logado no sistema, ele tem a opção de logar ou se cadastrar. Vou estar logando por uma conta que já está cadastrada, essa conta de um prestador de serviço. Essa aqui é a home, onde mostra os serviços e mostraria aqui no caso a quantidade de serviços da região no raio dele que está próximo dele por tipo de serviço. Essa daqui é a tela de perfil, onde o usuário cadastra as informações básicas dele: nome, CPF, e-mail, senha, sexo e data de nascimento, e é onde ele indica também se ele é prestador de serviço ou não. O sistema ele
permite que o usuário seja tanto prestador de serviço quanto um usuário comum que vai solicitar um serviço. O que distingue isso é esse checkbox aqui de prestador de serviço. Outra tela aqui é a localização do usuário. Aqui é onde o usuário cadastra os seus endereços. Ele pode ter mais de um endereço, porém ele tem que setar um como principal, que vai ser o endereço que ele mais vai usar para prestar serviço, para solicitar um serviço no caso, ou no caso do prestador de serviço, é onde ele se encontra, a residência dele. O sistema também permite a busca por CEP, onde com o CEP em mãos a gente pode só pesquisar aqui e a partir da API do Google ele já traz o endereço completo do cliente sem a necessidade de estar clicando aqui para preencher o endereço. E também tem a facilidade de buscar por localização atual, onde ele usa, a partir do GPS, a localização do usuário. Um detalhe importante também é o telefone, onde ele cadastra os telefones de contato dele, onde vai aparecer no perfil do usuário e também do prestador de serviço, para posterior contato. Outra coisa que distingue um usuário comum de um prestador de serviço, além daquele de marcar que é prestador de serviço, é ele setar quais são os serviços que ele está apto a prestar para o usuário. Aqui no caso, esses serviços são pré-cadastrados no sistema, ou seja, a partir do momento que eu imputar novos serviços no banco de dados, ele vai aparecer novo aqui. Isso vai vir de acordo com a demanda do público. O que ele pode fazer aqui é selecionar um serviço que ele presta, e a partir desse momento que ele seleciona um serviço, ou desmarca, ele deixa de estar disponível para os usuários quando eles forem abrir o chamado pelo serviço. Aqui no caso ele está selecionado com 4 serviços. Esse foi o perfil de um usuário de um profissional. Agora eu vou estar logando com um usuário que vai solicitar um serviço. O sistema permite o login de múltiplos usuários no mesmo aplicativo sem problema. A única coisa que ele tem que ter é um login separado. Agora eu vou o perfil aqui, como vocês podem ver, é o mesmo. A única coisa que está desmarcada aqui é que ele não está prestando serviço, mas isso não impediria ele de cadastrar, ser um prestador de serviço e mesmo assim abrir um chamado. Bem, essa daqui é a tela de chamados. Temos duas opções aqui, que é uma lista de usuários, onde a gente pode pesquisar todos os usuários da região, num raio que a gente pode mostrar aqui. E a gente vai filtrando os usuários pelo raio de distância, ou seja, se tiver um serviço rápido, eu pego um raio de menor distância, ou seja, vou pegar um prestador de serviço que é meu vizinho. E eu posso filtrar também pelo nome, caso eu já saiba o nome do profissional. Ele filtra. E também tem a opção que é mais interessante, que é mostrar no mapa onde estão localizados todos os serviços. Ou seja, eu apenas seleciono aqui o mapa, vejo todos os profissionais que estão na minha região, aumento o filtro e ele já vai fazendo a busca automática aqui pelo filtro de pesquisa do raio de atendimento e também pelo serviço que o usuário presta. Aqui no caso vou pegar o de encanamento, vou aumentar aqui o raio, tenho esses serviços, mas de pintura eu tenho mais prestadores de serviço. Aqui no caso, o que eu posso estar fazendo, eu vou abrir um chamado aqui para esse usuário, Rodrigo, que foi aquele último que eu estava selecionando, que eu tinha feito o login. A partir do momento que ele seleciona o usuário, ele pode ver as informações do prestador de serviço, que foi aquilo que eles falaram antes, da reputação, que isso que vai diferenciar um prestador de serviço do outro. A partir do momento que o usuário encerra um chamado, ele pode avaliar o atendimento, que é isso que vai ser muito importante, que vai saber que você vai poder diferenciar um usuário do outro na hora de selecionar para poder abrir um chamado dele. E aqui também mostra o total de serviços. Quando eu faço isso, o sistema está mandando um e-mail para o técnico, avisando que foi aberto o chamado, e a partir desse momento também cai na lista de consultas chamados. Essa aqui é a lista que está disponível tanto para o técnico quanto para o usuário, onde ele pode filtrar todos os chamados que foram abertos, os status do chamado, por status do chamado, e também posso ordenar o chamado. Que no caso esse aqui foi o chamado que eu acabei de abrir, que já foi aberto.
Agora eu vou deslogar do sistema e vou entrar com a conta do prestador de serviço. Entrando no prestador de serviço, vai cair a mesma tela do usuário, porém com chamados diferentes. E aqui eu posso filtrar pelo filtro novo e saber qual foi o chamado que está na minha lista para ser aprovado ou não. Aqui no caso eu tenho, inicialmente eu tenho essas ações: aceitar, recusar ou enviar uma mensagem para o usuário. Aqui no caso eu vou aceitar esse chamado. A partir desse momento também ele está disparando um e-mail para ambos os usuários, alertando que foi alterado o status do chamado. E o status já saiu de novo para aceito. Vou sair do sistema novamente e vou entrar com o perfil do usuário. O usuário solicitante. Consultar. E aqui está o chamado aceito. O que eu posso fazer agora? Eu posso solicitar um orçamento, cancelar o chamado, encerrar o chamado e enviar a mensagem. Eu vou solicitar um orçamento. Que no caso eles solicitaram um preço para o serviço que vai ser prestado, para a posterior aprovação ou no caso recusar, caso ele queira. E eu também vou mandar uma mensagem técnica alertando ele que eu mandei uma mensagem. Esse chat aqui é importante porque a partir daqui ele pode evitar problemas de ligação, ele pode conversar com um profissional diretamente daqui, solicitando datas, vendo horários que melhor se encaixem para o atendimento. A partir desse momento, ele foi solicitado o orçamento, foi enviado um e-mail também para um dos usuários, alertando que foi alterado o status. Agora vou entrar aqui com o perfil do usuário, do técnico. Consulta, pega aqui o último chamado. E aqui ele já tem solicitado orçamento e aqui mostra que ele tem uma mensagem nova, uma mensagem que não foi lida. O que ele pode fazer é ler essa mensagem, olha lá, solicitei orçamento. Já viu que tem uma mensagem do usuário, ele responde ok. A partir daí também já caiu outro usuário e essa mensagem sai. E o que ele pode tomar de ação agora? Ele pode cancelar o chamado, encerrar o chamado ou enviar o orçamento. No caso aqui eu vou enviar o orçamento. Vou estar aqui colocando o tempo estimado de 1 hora e um valor, no caso, de R$50. Envio o chamado, alterou o status, enviou e-mail, agora eu vou entrar com o usuário solicitante. A partir daqui eu venho aqui, pego o chamado, vejo que foi enviado o orçamento e tem uma opção nova aqui disponível. Antes estava enviar orçamento, agora está consultar orçamento. O que eu posso fazer é ver esse orçamento, ver o valor. Se no caso o valor fosse muito alto, ele poderia recusar esse chamado e enviar a mensagem: por favor, mandar um orçamento menor para ele poder aprovar. Só que no caso aqui eu vou aceitar. Aceitou o chamado, enviou o e-mail, alterou o status e todos já sabem o que aconteceu com o chamado. Agora eu vou entrar aqui com a conta do profissional. Vou consultar as chamadas e vou pegar o último chamado que foi que a gente estava tratando. Tem a opção aqui, consultar o orçamento, para ele, aí ele tem noção de saber se ele enviasse vários orçamentos, ele saberia qual foi o orçamento que foi aprovado, que ele mostra ali. E aqui no caso ele já esteja tudo ok, ele pode ver onde que o usuário está, qual é a localização do usuário, onde que o endereço, pode ligar para ele para poder aceitar, acordar as datas e os locais. O que ele pode fazer aqui no caso é encerrar o chamado. A partir desse momento, quando ele clica em encerrar, quer dizer que o chamado já foi efetuado, já foi tudo certo, já foi pago e o serviço já foi concluído. A partir desse momento ele está enviando um e-mail a todo o status, todo dia sabe o que aconteceu. Agora eu vou entrar com o usuário, o solicitante. Lembra que antes estava, não sei se era 4 ou 5 os chamados encerrados pelo técnico. E eu venho aqui no último chamado, venho aqui e apareceu uma mensagem nova, um item novo, avaliar o atendimento. Essa avaliação está relacionada a cada tipo de serviço, ou seja, cada tipo de serviço eu posso relacionar um medidor diferente. Por exemplo, em uma pintura eu posso ter um medidor se deixou respingo na casa, por exemplo, de alvenaria para ver se utilizou bem os materiais, e assim por diante posso cadastrar
N medidores e assim o sistema tinha uma média. Aqui no caso eu vou deixar tudo positivo, tudo ok para o usuário. A partir daí, ele já altera lá a média de reputação do usuário. Isso já vai estar disponível na abertura de chamada, no construtor de chamada. E aqui total de serviço prestado 6, tá? Assim. Se eu voltar aqui e dar uma nota melhor para o usuário, deixar aqui tudo como 1. Eu venho aqui novamente. A média do usuário já finalizou. Ele também pode colocar adicionar um comentário no perfil do usuário. Bem, é isso o sistema. Bom, vocês querem decidir ou você vai deixar o rapaz se preparando para Ó, primeiro, parabéns, gostei como eu peguei aqui a seguir puta, mais uma, mas aí depois eu comecei a ler o material, falar para vocês que está muito bem, se pagar alguém para escrever, certinho, tá? Trabalho realmente digno, trabalho de conclusão de curso. Porém, tem algumas coisas, papel e caneta, alguém viu? Vamos gravar. Índice, tem que corrigir. Tem um erro aqui, né, de Luiz, vocês viram essa cópia final. Na página 24 tem um erro de digitação, está escrito celular, em vez de celular, então lá. Na página 25, o primeiro parágrafo lá em cima está com fonte diferente de todo o resto do texto. Tá? Então, esses são pontos mais administrativos em relação a isso. E aí, uma pergunta, um comparativo que não me veio, até conversei com o professor Andrei antes de estar aqui com vocês. Já existe um aplicativo desse tipo, vocês conhecem? Então, quando a gente surgiu a ideia, a gente pesquisou no App Store, pesquisou na App Store, não tinha nada de aplicativo para prestação de serviço, não existia. Em meados de maio, surgiu um aplicativo, alguma coisa, que falava isso, e depois a gente pegou o Get Ninja, que depois de um tempo que eu fui pesquisar, que já existia, mas era um portal na internet, mas o aplicativo foi lançado recentemente. Quando a gente teve a ideia, não tinha nada. E surgiu no mês de maio. Vocês poderiam ter colocado uma referência, dizendo, olha, a evolução do Get Ninja foi essa e tal, só para ter uma referência aqui. Mas não tem problema, até porque eles começaram o trabalho no começo do ano, né, lá no começo de 2015, estão fazendo. Surgiu, poderia ter inserido aí, pelo menos no paral. Surgiu a história do Get Ninja essa até agora, até esse momento eles ainda são um site, agora já tem um aplicativo. Também a gente analisou uma diferença, né, que depois que lançou o Get Ninja, a gente analisou esse aplicativo, até com receio, né, de ser plágio, e a gente viu que tinha algumas diferenças. O aplicativo, você tem um contato direto com o prestador de serviço, e o Get Ninja ele gera um orçamento e envia para vários prestadores de serviço. Orçamento mesmo, para ser uma resposta e já vai responder o orçamento. Nossa, visa uma forma de gerenciamento de atendimento, por exemplo, como forma de chamada. Então, mas seria bom ter referenciado assim, dizendo que vocês descobriram que existia até para você fugir desse medo do plágio, entendeu? Se alguém acusar, não, já está citado ali que não quer Está tirar. citado que existe, vocês descobriram, quando vocês escolheram o tema não existia, depois surgiu, vocês estão aqui citando eles, escrevendo e mostrando as diferenças. Tá? Aliás, é bom pra caramba, tá? Já conheço, eu não usei, mas a gente usou, funciona muito bem. E já tem muita gente conhecida, cadastrada e trabalhando ganhando dinheiro com GetNinja. Isso é legal. Bom, o que mais? Então, o GetNinja eu falei. Uma pergunta mais infraestrutural, onde é que está hospedado esse? Aqui no caso está hospedado na máquina virtual, está no Via Pirates, mas... O que vocês colocaram aí em qualquer um ambiente? Windows com uma API e um SQL Server dos Windows. E roda em Android? A regra de negócio está tudo no Web Service, só que está disponível apenas para iOS. Só iOS? Isso, mas a regra de negócio está tudo na biblioteca separada da aplicação. Eu esqueci o nome, vocês citaram o nome do ambiente de ideia de desenvolvimento. Isso, que faz o tipo de Isso mesmo, que no caso ele tem essa opção, que é os uniformes, que eu posso criar um aplicativo, criar uma estrutura de código e gerar um aplicativo a partir do mesmo código. Só que a gente não utilizou isso porque isso perde performance e também não é agradável o aplicativo final. Os uniformes é para
aplicativos mais do dia a dia que não usam muito recurso que o nosso utilizou. A gente utilizou o Xamarin, mas não foi Forms. A gente criou a biblioteca, o C# e utilizamos o Xamarin para poder criar algumas telas e também utilizamos o Xcode para produzir uma das telas mais bonitas. Porque o Xamarin é meio limitado, mas ele Ele tem que baixar para a qualidade possível. Para Isso. Android, dependendo. Isso, mas a regra de negócio está tudo separado. Então, a gente criar a parte de design. A última pergunta. Por que vocês escolheram para desenvolver isso no modelo cascata? Na verdade, porque nós não tínhamos muito domínio de outros métodos de desenvolvimento, principalmente usando a metodologia ágil, né? Então a gente entendeu que o modelo cascata se encaixava um pouco melhor na forma como a gente ia iniciar o projeto e o depois do projeto. E, na verdade, a gente predefiniu os requisitos baseados em termos gerais, atendimento de chamados, e a gente entendeu que, assim, se a gente fosse utilizar um método ágil, a gente ia ter que dominar um pouco a forma de trabalho desse método ágil para poder colocar a documentação e explicar ele. Ia ficar um pouco complexo. E o modelo cascata, como ele é um pouco mais simples e contínuo, a gente resolveu implementar ele no nosso trabalho. Que problema vocês tiveram na implementação com o modelo cascata? O modelo cascata, na verdade, a gente teve que voltar algumas vezes para corrigir os requisitos, porque os requisitos iniciais eles não condizeram com o resultado final, muitas vezes a gente teve que voltar realmente para corrigir Então algumas não virou coisas. cascata, virou tipo. Virou uma espiral, Tá. Felizmente. Eu achei legal, mas a única coisa que eu não vi, mas é um comentário só, a última. Fonte de receita, ou seja, tem um aplicativo legal, o prestador de serviço ganha o dinheiro porque ele vai prestar o serviço, o CDI, obviamente o usuário que está buscando o serviço ele vai ser atendido, vai pagar o seu serviço. Mas e vocês, dono da aplicação, de onde vocês vão tirar esse dinheiro para manter esse aplicativo no ar? A princípio, a gente combinou aqui de, quando a gente lançar, a gente deixaria um tempo no ar até conseguir um nível legal de usuários prestadores de serviço. Depois de um tempo, a gente ia cobrar com o pacote institucional para poder manter o site. Vocês entenderam como é que o GetNews cobra? Não, Então, o prestador de serviço ele tem um gratuito, ele vai receber uma quantidade de chamados mês. 10. Se ele quiser receber 30, 20, daí ele começa a pagar para receber mais, se candidatar a mais chamados. Entendeu? Vai expandindo, Ele vai expandindo. O prestador fala, tudo bem, não pago nada, me cadastro, se me chamarem, eu vou lá. 10 por mês é a quantidade que podem me chamar. Para a minha região, para a minha área, você define os frutos que você quer para receber o serviço. Legal. Aí você vê que está perdendo serviço, ele vai lá, pera, eu quero receber 20. Ele vai e paga uma mensalidade por 20 chamadas por mês. E assim por diante. Entendeu? Só isso. Ou, cara, chegou grátis, ele não paga nada a mais. Por quê? Pô, dá para compartilhar, né? Se eu estou recebendo 10 chamadas, estou ganhando um dinheirinho bom. Pô, posso dobrar a minha quantidade e pagar um valor fixo por mês para ganhar dinheiro. Aliás, e aí o último comentário, vocês podem ir lá e apresentar esse cara aí lá para ganhar dinheiro, não tem emprego lá. Eles estão procurando profissionais, sério. São uma startup, estão expandindo, que até emprego no LinkedIn para ganhar dinheiro. Mas era a cara de... Big deal. Mas, tem um site que eu achei de dia lá que tem só emprego para startup. Tipo, BetLink, muito legal. Vamos pesquisar. Ciência estão de parabéns, o trabalho está muito bem, o orientador também mandou bem aqui, direitinho, os modelos estão legais. Fora as comissões que eu já comentei, que é a lista do Janone É porque eu sei que tá rolando bullying aqui. O cara tá se sentindo bullyingado, mas é só. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na banca. O professor Andrei, tive o prazer de trabalhar com ele no semestre passado, foi uma experiência bem bacana. O Koba também vem me auxiliando nesse semestre nas aulas que eu estou ministrando. E o trabalho de vocês eu achei muito interessante, o assunto é bem
atual, vocês já tocaram um ponto bacana. Eu queria abrir só. Gostei da citação desse Jacob Wilson, eu vi algumas coisas dele, achei bem legal. Eu ia perguntar também sobre o modelo cascata. Eu percebi que na apresentação você falou sobre a heurística, né? O papel da heurística no aplicativo, foi isso que você explicou. Na verdade, a teoria do Jacob Wilson, ele fala das heurísticas no modo geral de todas as aplicações. E claro que também tem essas especificações para mobile, por exemplo, o tamanho da tela, a quantidade de inputs que pode ser limitada ou não. Mas os exemplos, eles a gente tentou reduzir ao máximo por causa do próprio tempo. Porque são mais de 10 heurísticas. Eu coloquei um aqui porque na apresentação você chegou a citar. Eu lendo assim, levantei algumas questões assim, sobre, mas na apresentação você citou. Eu só queria chamar a atenção na página 18 e também na página 19, na utilização dos gráficos que vocês colocaram do IDC e desse produto SEAD. No produto SEAD eu não entendi bem no gráfico esses valores do eixo Y, o que significa, porque a explicação também não me diz qual é esse valor. Então, assim, aqui você me fala assim, o resultado da pesquisa de emprego e desemprego na região metropolitana, tal, se refere ao índice de variação, tal, você cita algumas variações, mas aqui eu não sei se é 110 mil desempregados, se é 110 desempregados, se é 110% só. Esse gráfico, você na pode verdade, completar mostra no texto, porque às vezes o gráfico que você está pegando direto do site, você pode citar no texto o que significa. Esse gráfico, na verdade, ele parte de um resultado final de um mês e considera isso como um índice zero. E aí ele pega as variações a partir desse mês e vai mostrando essas variações como índice. Aí ele realmente é um pouco complexo, porque na verdade não está mostrando isso de forma clara. De repente no texto se você der uma breve explicada, porque se pegar um texto assim que nem eu estou lendo a primeira vez o texto, pelo menos para me familiarizar com o tema. E no eixo X do gráfico aqui da figura 5, né, que o texto explicativo ficou em 4 linhas e tal, só que esses medidores aqui, por exemplo, 2011 Q2, 2011 Q3, o que significa esse Q2, Q3? Oi? Quarter. 3 milhões, 4 quartas por ano. Beleza, dá uma citada só no texto básico, o que é e tal. Para quem está pegando o seu texto, de repente, como inspiração para fazer o trabalho, vale a pena. E dar uma revisada na operação das figuras, que no gráfico aqui é figura 6 e no texto está figura 8 assim. Na verdade, a gente queria até... Não, fiz tranquilo, uma errata, às vezes na hora... uma errata e a gente ia trazer isso aqui. Aí dando uma olhada assim, lendo... No texto que eu estava lendo sobre o Xamarin, vocês utilizaram ele na construção do aplicativo? Sim. Tá. Só tem que explorar mais um pouco ele. De repente, quem está lendo o teu texto e está se inspirando para fazer o trabalho, acho que for no máximo uma página e meia sobre o Xamarin. Tenta trazer mais coisas, de repente um print da área de trabalho, explicar algumas coisas básicas, só para quem pegar o teu texto e falar, vou usar o Xamarin para desenvolver o meu aplicativo também. A mesma coisa do Astar, então não vai ter muito trabalho, eu acho, não é muita coisa não, vocês não precisam modificar. Justamente queria citar e dar os parabéns da WBS Requisitos, achei que ficou muito legal. E aí, de repente, se vocês espelhassem esse capricho que vocês tiveram nesses outros 2 pontos, mais do que 100%, assim, já está 100%, é mais do que 100%. E 2 perguntas que eu queria fazer, que na conclusão, se você der uma olhada, acho que os 2 primeiros parágrafos tem algumas coisas citando sobre o que vocês vão falar na conclusão e tal, o que ficou parecendo com alguma anotação do André que acabou virando texto, assim, parece que o orientador falou, na conclusão você tem que fazer isso, vocês deixaram lá, e que acabaram não citando, que foi a contribuição profissional, na conclusão eu não consegui identificar, e qual foi principalmente a contribuição acadêmica. De repente, se vocês tiverem a vontade para responder agora, tranquilo. Eu senti lendo o trabalho que a conclusão acadêmica foi realmente utilizar o que foi aplicado na sala de aula e, assim, fomentar os alunos também a pesquisar e trabalhar pela parte mobile, para desenvolvimento de aplicativos e tudo mais. Foi o que eu identifiquei dentro do texto. E aí eu queria abrir um parênteses só para vocês citarem na conclusão
diretamente, olha, a nossa contribuição acadêmica visa, né, tais pontos e profissionalmente tais pontos também. Ficaria bacana para quem está lendo o trabalho, assim, escancarado, assim, qual é a conclusão, né, disso tudo que vocês fizeram, ficou muito bacana. Achei muito legal. Eu queria novamente dar os parabéns. Muito obrigado. Minhas considerações. Bom, na verdade, em relação à contribuição acadêmica, nós colocamos algumas coisas que na introdução ali, que a gente visava alcançar em relação a isso, na motivação, mais especificamente. Só que realmente a conclusão a gente... Mas poderia colocar se alcançou ou não tal ponto da motivação. Exatamente. Se a gente chegou ou se teve um gap no meio do caminho que teve que ter alguma mudança. Em relação à ferramenta, no caso, eu vou falar bastante também do que eu utilizei, eu tive uma dificuldade grande de achar documentação, alguma coisa referente a ele, mas uma observação que eu vou pegar para tentar fazer uma pesquisa maior. Eu acho que mais até o chamarinho, sim, porque foi a ferramenta o chamarinho do coração da aplicação. Dificuldade chama a atenção. Não, quando eu li, sinceramente, eu fiquei interessado em ver. Eu assim, não conhecia o chamarinho. Sinceramente, não conhecia. E aí, lendo o texto de vocês, me aguçou o interesse. E aí, quando começou a ficar interessante, afastado. Tá bom, né? Já que é assim, já que é assim, então segue tudo. O chamarinho, eu acho que a dificuldade que eu mais tive é que é um ambiente novo, pouca gente conhece, entre desenvolvedores, nem todo mundo conhece, só quem está mais assim, pesquisando em fóruns recentes, que acompanha bastante blogs de tecnologia e tudo mais. Eu tive dificuldade, muita dificuldade em achar algumas coisas específicas para desenvolvimento. Existe fórum? Então, tem os fóruns que eu encontrei no Google Plus e também na própria comunidade do Xamarin, que é uma comunidade muito forte. O legal é que o trabalho de vocês é contribuir para a comunidade. E lá também tinha pessoas que já compartilharam dúvidas que eu tive também, que eu consegui procurar. E também teve bastante coisa que eu tive que procurar no próprio desenvolvimento da Swift. Que a linguagem, por mais ser C#, o Xamarin deixou muito... Ele compartilhou os objetos, por exemplo, eu tenho declarar um mapa aqui, a única coisa que muda é a letra uppercase na classe, ou o jeito de chamar o método. Mas isso ficou muito bacana porque, olhando a linguagem de Swift, o objetivo C, eu conseguia fazer um reparo para C#. Beleza. Isso foi bacana, conseguiu bastante converter essa equipe do Monotone, conseguiu fazer essa ferramenta. Legal. Tá. Vamos fazer só um fechamento aqui. Em primeiro lugar, foi realmente muito legal trabalhar com vocês. Foi bacana. Não vai chorar, não vou embora. Então, mas no começo foi um pouco difícil, sabe? Eu marquei uma reunião um dia, aí um dos elementos do grupo, ele virou e falou assim, não vou poder ir porque eu vou estar em aula, né? Aí você sabe que você encontra a pessoa no salão de cabeleireiro, né? É uma coisa, é uma coisa complicada, não precisa raspar a cabeça antes de ir para a reunião, é impressionante, né? Tá, mas, cara, Lucas, o que é usabilidade, cara? Usabilidade eu falo assim, eu expliquei assim de uma maneira geral, na verdade usabilidade pode ser colocada em vários ambientes, né? E não só na parte de aplicações, mas era como se fosse assim a parte para o quão fácil, como que o usuário vai chegar em determinado objetivo que ele quer alcançar. No caso é contratar um prestador de serviço. Sem sabonetar. Eu diria resumindo que é a facilidade da interação homem-máquina. Pronto. Esse é o ponto. É que você, na hora da apresentação você engasgou, você sambarilou aí, mas sabe, deu um sambariló, foi assim, mas. Tá. Então, só. Uma outra questão que eu percebi agora na sua apresentação, Rodrigão. O telefone que o cara vai cadastrando está sempre visível para todo mundo? Do profissional, sim. Do usuário, não. O usuário é só quando
vai no detalhe do chamado. Tá bom, então, porque você falou que os dois estavam disponíveis para ambos, os dois estavam disponíveis Ah, o não, tempo não. todo. Usuário, aquele perfil de usuário é só quando tem um chamado. Era Quando só- vai no detalhe do chamado, fica no informações do usuário. Era só um detalhe que eu queria entender por causa justamente do que você falou, porque aí eu vou falar para vocês na hora que vocês conseguem lançar isso daí para vocês se preocuparem com esse tipo de coisa, tá? E o mais, gente, é mais coisinhas básicas para vida de vocês como apresentadores de projetos, tá? Tomem cuidado com a linguagem, de trocar ideia, quase saiu ali no meio. Né? Você pode parar quieto, cara, não precisa ficar sambando aí na frente, não. Pode ficar quietinho. Eu tava vendo uma hora que ia fazer um buraco aí. Certo? Mas o resto, gente, parabéns pelo trabalho. É isso. Obrigado. Tá? Precisa não?